A gente começou no começo do ano falando de Neemias. Neemias reconheceu, em primeiro lugar, que a coisa estava ruim, que estava tudo destruído, que aquele povo estava destruído, que a família estava destruída. Ele não estava pessoalmente, mas estava tudo destruído. Ele tomou uma posição, que é lutar para que haja a reconstrução, que é aquele chamado que eu fiz lá no primeiro encontro que a gente fez desse ano. Você tem que se levantar, alguém tem que se levantar. Se você ficar esperando, vai passar o tempo, ninguém vai se levantar e não vai acontecer nada. Ah, mas Deus não está vendo que eu estou rezando. Não, não é só isso. Você tem que se levantar num projeto de reconstrução. E isso não é uma coisa isolada, não é eu vou rezar, eu estou com um problema aqui com as minhas contas, eu vou fazer uma novena para pagar minhas contas. Eu estou com um problema lá de saúde, vou fazer o cerco de Jericó para ver se eu resolvo esse problema de saúde. Eu estou com um problema lá com a família, eu vou fazer uma novena. Não vai adiantar só assim, isso é pontual. Vai melhorar? Pô, vai melhorar sim, Deus age também. Mas isso não é uma reconstrução de vida, isso não é uma reconstrução da história, isso é pontual, vai acontecer alguma coisa só naquilo que você está pedindo. Não, o nosso desejo tem que ser: Senhor, obra nova, Senhor, fecha as portas que o inimigo está entrando. Eu não quero mais isso. Chega do inimigo mandar, chega do inimigo mandar na minha família, chega do inimigo entrar e sair, fazer o que ele quiser. E é uma postura que eu tenho que tomar, que cada um tem que tomar, por sua vida, como dizia Neemias, por mim e pelo meu povo. Porque se você não fizer, talvez sua família vai para o buraco, porque ninguém vai fazer. Se você não tomar essa postura, vai tudo afundar, porque não adianta esperar, o fulano tem que mudar. Desista disso, desiste de achar que vai ter essa mudança do fulano que nunca mudou, que ele não vai mudar. Você precisa tirar o inimigo da tua história. Quando o inimigo sair da sua história, as coisas vão mudando e se reconstruindo, é reconstrução, tá? O nosso chamado é reconstrução, e isso é na minha família e aonde eu estou, né? Porque onde eu fui plantado eu tenho que reconstruir. Ah, o mundo tá péssimo, tá horrível, tá horrível, tá tudo caos, mas eu tenho que fazer a minha parte de reconstrução, não importa. Se tá tudo levado da breca, como se diz, né? Tudo ruim, a minha parte eu tenho que fazer de reconstrução no chamado que Deus tem para mim. Então a gente tem que entender muito claro para não ficar ainda como criança lá pedindo e fazendo aquele tipo de oração o tempo inteiro, gente. Nós precisamos acordar. Foi isso que a gente fez desde o começo do ano. E agora a gente vai aprender um pouquinho com a trajetória de Moisés. E a gente sabe que Moisés foi chamado lá, primeiro que Moisés matou lá o egípcio e fugiu, né? Essa foi a postura dele. Fugiu e foi lá se esconder e ficou lá um tempão, que eu não lembro quanto tempo foi. Quanto tempo ele ficou, Sidney? Eu não lembro. Ele ficou, casou e ficou lá trabalhando, e ele ficaria lá para sempre, né? Porque essa era a postura dele. Era essa a postura dele, estava em paz, não estava? Estava lá fazendo seu trabalho, cuidando da sua vida, sua família, em paz. E ele ficaria lá para sempre, porque esta era a postura de Moisés. Era a postura sabe aquela do caminho mais fácil? Essa postura. E a gente tem essa tendência, a gente vai escolher o caminho mais fácil, sempre. Né? Onde eu tenho menos trabalho, ali tá bom, estou seguro, tá quietinho, você vai ficar ali. Só que ele já tinha feito isso porque ele fugiu, né? Ele não enfrentou. Quando ele matou
O egípcio lá, ele não enfrentou não, ele fugiu. Então ele já era a postura dele. Então veja que a gente tem essa postura, não é só nós que temos, Moisés tinha também. E nós temos essa postura. Você fala assim, não quero nem saber, chega, não quero nem saber desse negócio, desse problema, dessa situação, eu vou ficar aqui quietinho no meu mundo, que está tudo bem. Só que chegou uma hora que Deus foi lá e bateu, né? Acendeu a sarça lá e foi falar com Moisés. Você veja, Deus foi lá. Ele viu e foi lá, esperou um tempo, foi lá e falou assim, não, agora eu quero falar com você. E eu quero outra coisa. E Moisés conseguiu ouvir, porque ele podia não ter conseguido, né? Ele podia ter passado longe da sarça e falado assim, eu não quero nem saber, não vou ouvir, nem ouvir, como muita gente faz, passa longe e não quer saber, fica na sua vidinha, né? Então, mas para que eu vou arrumar confusão? Eu faço as coisas tudo certinho, vou lá na igreja, participo de todas as coisas, tenho até faço algum cargo lá na igreja, faço as coisas, mas que fique assim, só isso. Mais ou menos é a postura que Moisés tomou, né? Ele não fez nada de mal, ele ficou na dele. E aí aparece a sarça e fala assim, aí Deus fala com ele e fala para ele ir libertar o povo. E qual a primeira resposta dele? Não vou não, eu não sei nem falar, eu não sei fazer nada, eu sou fraco, eles vão me pegar. Ele já começou lá com os seus problemas emocionais que ele tinha, né? Foi lá com os seus problemas emocionais e tanto que falou, não, então eu vou chamar meu irmão para me ajudar, porque eu não vou conseguir fazer nada. Pega e chama o irmão dele e Deus até autoriza, fala assim, não, pode chamar o seu irmão para acompanhar você. Aí ele chama o irmão e vai os dois, na verdade, eu diria assim, os dois morrendo de medo, fraquinho, né? Foram mas relutantes. E aí a gente sabe toda aquela história que ele vai lá para o faraó e tem um percurso de pedir, mais ou menos, né? Porque ele não falou direito para o faraó o que ele ia fazer. Ele não falou para o faraó assim, eu vou fugir com o povo. Ele não falou. Ele omitiu essa parte, né? Ele falou, deixa a gente ir, mas não falou que ia fugir. Não falou que ia catar o povo e ir embora. Então ele até ficou com medo, né? Significa que ele ficou com medo, não é? Postura dele, humana e emocional, foi de medo. Então veja que ele tem as mesmas coisas que a gente, né? Nem sempre tem coragem de falar bem, direito o que é, fala mais ou menos. E aí ele foi fazendo isso. E aí por isso teve um percurso, começa aí, um percurso. Porque não podia ter sido só uma praga de uma vez, já? Uma praga só? Né? Uma praga e pronto. Não! Um monte de praga. Praga disso, praga daquilo, praga de fome, praga de gafanhoto, praga de chuva. Foi um monte de pragas diferentes que ele foi falando e não conseguia com nenhuma delas. Né? Foi indo, praga por praga. Isso já começa a demonstrar para nós um treinamento de Deus, uma estratégia de treinamento que Deus faz, porque podia ser rápido. Ora, Deus não podia? Deus podia já ser rápido e chegar lá e falar, se vai cair uma praga, vai cair um raio aí, e qualquer coisa desse tipo, e você vai ter que libertar, e ele libertava o povo. Não! Diz a palavra que Deus mudava o coração do faraó e o faraó ficava resistente. E aí uma praga, e outra praga, e outra praga, e outra praga. Então, Deus, ele tem o que percebe para nós, que ele tem um jeito de agir, que não é o nosso jeito rápido, simples, imediato, não. Ele tem um jeito de agir de um treinamento. Quando eu vou lendo isso, eu vou pensando assim, Deus está treinando. Treinando quem? Treinando todos. Treinando o Moisés, que era o chefe,
que ele nem queria enfrentar essa, por ele tinha caído fora desde o começo, mas ele se foi. Então estava treinando o Moisés, porque ele podia ter falado assim, mas vou lá, uma praga, 2 pragas, 3 pragas, e não tem saída. Ele foi treinado, ele ficou ali, ó, resistindo, enfrentando. E depois treino do povo, que também não estava aguentando mais aquela situação, que dava esperança para eles que eles iam sair e tirava a esperança na sequência, percebe? Fala assim, o faraó falava assim, não, pode ir, dava esperança, depois tirava a esperança. Então foi um treino emocional, assim que eu vejo todo esse percurso aí, foi um treino emocional do povo e o treino do Moisés e do Arão que estavam lá, na frente, foi um treino. E aí, eu quero começar aqui com a palavra, quer ver? No Êxodo, né, que é o que a gente vai... Pega lá, Êxodo... Capítulo, deixa eu ver qual que nós vamos começar aqui. Quando eles saem, até que eles conseguiram, né? Chegou uma hora que eles conseguiram, depois da última praga, eles conseguiram pegar tudo, pegar até as coisas dos outros, né? E Deus falou, vai lá no seu vizinho, pega as coisas deles, pede o ouro deles e vai, né? Ainda pegou até as coisas dos outros e conseguiram sair. Só que quando eles conseguem sair, olha o que acontece. Eles saíram depois da última praga e começaram a caminhar. E Deus deu a direção para eles, tá? Que é aqui. Que eu quero começar por aqui. Deixa eu ver qual que é o capítulo. Que eu tirei a página para variar, que eu fico confusa com esse negócio aqui, e tirei a página. No capítulo 14, no capítulo 4, versículo, no capítulo 14, Yahvé falou a Moisés dizendo, dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piairote, entre Magdol e Baal-Sefom. Vós acampareis diante desse lugar, junto ao mar. Olha só, eles já tinham, depois de tudo que eles passaram, de tanta praga que eles enfrentaram, eles conseguiram sair. Quando eles saem, Deus dá a ordem assim, agora vocês acampam na frente do mar. Eles não sabiam o que ia acontecer, né? Mas acamparam ali na frente do mar. E essa parece, quando a gente lê, parece uma emboscada, né? Porque na frente estava o mar, quer dizer, não tinha como sair dessa. E atrás veio o faraó, com todo o seu exército. Parece uma emboscada, não parece? Parece, sabe aquela coisa de... E agora? Agora vai tudo, vamos se acabar mesmo. Porque não tem para onde correr. Na frente está o mar, atrás está o faraó com o seu exército, acabou o nosso tempo. Mas foi Deus que mandou. E isso é marcante na estratégia de Deus. Ele fez isso, ele que mandou ir para aquele lugar e acampar naquele lugar. Podia ter ido por outro caminho, podia ter ido para outro lugar. Não, Deus mandou, vai e acampa aí. E eles fizeram, e eles até foram obedientes. Pararam lá na frente e na sequência aqui fala assim, pois Faraó há de dizer acerca dos filhos de Israel, eis que erram pelo país, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá.
e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Yahvé, e eles assim fizeram. Percebe que quando Deus, ele vai direcionando, a gente não sabe o que Deus vai fazer. Eles não sabiam o que Deus ia fazer. E a gente na nossa vida não sabe o que Deus vai fazer. Mas eles obedeceram. Não tiveram nem o esclarecimento, é isso que eu quero dizer. Porque às vezes a gente quer esclarecimento, quer certeza. Senhor, eu vou fazer isso, mas você não vai me abandonar, né, Senhor? Senhor, eu vou fazer isso, mas o Senhor não vai me deixar enfrentar as coisas, né? Eu vou fazer isso, mas não vai ter problema, né? A gente faz isso. Faz ou não faz? A gente faz isso. Porque realmente é muita insegurança, é muito difícil. E quando Deus faz isso, Ele tem um olhar estratégico. E é isso que nós temos que hoje, isso que eu quero trazer hoje para a gente pensar. Ele tem um olhar maior. Qual que é o olhar dele? Porque fala ali, para que os egípcios vejam. Tá, os egípcios morreram tudo lá naquela hora, né? Os que vieram, na hora do mar, eles morreram todos. Então ninguém ficou para contar nada, porque eles morreram. Ficou só a história que foi contada, mas aquelas pessoas não viram, não. Aquelas pessoas morreram, porque o mar entrou depois e diz a palavra que elas morreram. Então, fica como história, certo? Agora vamos pensar não nos egípcios, mas pensar naquele povo que enfrentou essa situação, que já tinha enfrentado todas as pragas e agora estava enfrentando a situação. Na frente o mar, atrás o exército para acabar com a gente. Começo a ver que Deus queria forjar o caráter dessas pessoas, assim como Ele quer forjar o nosso caráter. Nós temos um caráter, estou falando do caráter, que é o mais, que está no íntimo da gente. O caráter que nós herdamos dos nossos pais. Nós herdamos boas coisas e coisas ruins, bom caráter e mau caráter. E não é assim, não, minha família só tem bom caráter. Mentira, claro que não. Nós temos boas coisas e coisas ruins. Nós temos virtudes e mau caráter. É isso que nós temos, nós nascemos assim. É a nossa herança. Nós nascemos com essa história da nossa família. Boa e ruim, não adianta a gente fechar o olho e falar, não, toda família boazinha, tudo ótimo. Não é verdade. Nós temos comportamentos de mau caráter e também comportamentos de bom caráter. E Deus sabe que não dá para ficar assim. Assim como Moisés. Deus sabe que precisava que ele enfrentasse e que forjasse o caráter dele, e aquele povo também, que forjasse o caráter daquele povo, que era um povo escravo daquele mundo que ele vivia, igual a gente, é escravo do mundo que nós vivemos, que dizia o que é certo e o que é errado. Quem dizia para eles o que é certo e o que é errado é aquele mundo que eles viviam, igual a gente hoje. Quanto difícil é falar o que é certo e o que é errado dentro da nossa família. Eu tenho essa dificuldade, você não tem? De falar para a nossa família, mas isso não está certo. E olhar para a sua cara e falar assim, imagina, você que está fora do mundo, você está vivendo aonde? Que você está falando isso? É assim que está o mundo, ou você não percebe isso? Vai falar o que é certo e o que é errado no seu trabalho, que vão rir na sua cara do que você está falando. É ou não é? Por quê? Porque o caráter é forjado pelo ambiente que a pessoa está. Né? Fala assim, por exemplo, em casa fala assim, não adianta que eu não vou mentir. Mas você não pode falar que você não quer ir na casa do fulano. E eu não vou, porque eu não vou mentir.
E eu não vou falar que dá uma desculpa. Podia dar uma desculpa, não podia? É tão simples, dá uma desculpa. Fala assim, não, eu não vou porque eu tenho um compromisso. Isso é uma desculpa, mentira. E é uma mentira. Então, você entende como é difícil você forjar um caráter bom? Porque o mundo, se você falar, eu não vou na sua casa porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não concordo. Quem que está ruim? Você que está ruim, você que está falando a verdade. Porque você tem que dar uma desculpa. Você tem que inventar qualquer coisa. Isso é uma coisa mais simples que existe. Isso, daí para um monte de outras coisas. É o mais simples isso. E a gente responde como o mundo. E eu penso que aquele povo egípcio fazia isso. Eles eram escravos do mundo que eles estavam. Eles não iriam aceitar os deuses egípcios? Claro que iriam. Claro, era o mundo deles. Eles não iriam participar das coisas egípcias? Claro que ia. Era o mundo deles. Eles não comiam a comida que o faraó dava? Tinha que comer a comida que o faraó dava. Era a comida consagrada dos demônios deles lá. E eles tinham que comer. E eles trabalhavam e eram submissos àquele mundo que eles estavam. A mesma coisa que nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde nós acabamos incorporando um caráter do mundo. Vivemos com o caráter do mundo. E eu penso que o que Deus quis fazer, a começar com Moisés, que também foi criado na casa do faraó, e que de certo incorporou um monte de coisas dos egípcios, porque ele foi criado pelo faraó. Então ele aprendeu tudo lá. Então ele incorporou tudo aquilo, ele comia a comida do faraó. Ele aprendeu com os mestres do faraó, que eram lá, que ensinavam as coisas. Ele aprendeu tudo. Então, ele incorporou o caráter do mundo, assim como nós incorporamos o caráter da nossa família, muitas vezes ruim, sempre ruim e bom, tratar os dois, acho que toda família é a mesma coisa, tem o bom e tem o ruim. Nós incorporamos esse caráter e depois no mundo vivemos com o caráter do mundo. E quando Deus começa e fala assim, agora vocês vão mudar. Agora eu quero que vocês mudem o caráter de vocês. Entende como precisava ficar 40 anos no deserto? Precisava. Porque tinha que mudar o caráter, tinha que fazer eles esquecerem daquele comportamento. Tinha que alterar aquele caráter que estava intrínseco naquelas pessoas que nasceram no Egito. Eles nasceram lá. Então eles incorporaram totalmente aquilo. E eu vi o jeito que Deus quer o nosso bem. Ele não quer só nos ajudar a pagar a conta, a sarar de uma doença, a resolver um problema familiar. Não, Deus quer alterar o nosso caráter. Ele quer que o nosso caráter seja... Sabe por quê? Porque no céu não vai dar para morar quem não tiver o caráter recuperado por Deus. Se ilude quem pensa que vai sair daqui e vai para o céu. Não, só vai quem tiver o caráter forjado pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus Cristo. Senão não vai. Não sei para onde que vai, que eu não quero entrar nessa discussão, tá? Nem vou entrar nessa discussão aí. Para onde que vai, isso daí deixa que outros falem, não. Mas para falar que tem uma morada no céu, e que vai estar lá no céu, para entrar lá, talvez a chave seja esse caráter forjado pelo Espírito Santo de Deus. Senão não vai conseguir entrar. Vai ficar não sei aonde, mas não vai. Tá? Naquele lugar máximo, lá perto de Deus, não vai ficar. Porque como é que Deus vai conviver com um caráter que cheio de coisas que estão erradas? Ele não vai conseguir. Não é Deus, não é maldade de Deus não, é porque é incompatível. É incompatível. Então, quando Deus jogou esse povo lá no deserto e fez isso, não foi por mal, não foi para fazer os egípcios morrer tudo destruído, não foi. Foi para ir forjando o caráter desse povo, que
decidiu pelo Deus verdadeiro. Porque esse povo já tinha decidido pelo Deus verdadeiro. Porque quem não se decidir, não importa. Primeiro, era um povo que se decidiu por Deus. Lá, quando chamou Abraão, povo que se decidiu. Então, esse povo que se decidiu, ele tinha que forjar esse povo, construir um caráter que pudesse estar lá depois com ele. E ele começa assim. Aí ele, olha a prova, eu acho que isso é uma prova assim, imensa, né? Que é a prova, tá com o mar na sua frente e o inimigo atrás. O que você vai fazer? Você vai se entregar para o inimigo ou você vai para frente? Porque quando Moisés fala assim, e agora, o que eu vou fazer? Está o mar na frente e os egípcios atrás. E Deus fala assim, vai para frente. Tem um lugar que ele fala isso aqui. Ele fala assim, vai para frente. Ele não manda voltar para trás. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Ele fala assim, os egípcios perseguem, no versículo 15, ele fala assim, Moisés disse ao povo, não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar. Yahvé combaterá por vós, mas antes o povo já começa a falar assim, não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios. Então, eles já estavam mudando de ideia ali na frente, né? Porque o mar na frente, os egípcios atrás, qual que era a primeira ideia? Vou me entregar ao inimigo. Quero falar como inimigo, porque nós não enfrentamos os egípcios, nós enfrentamos o inimigo. É se entregar para o inimigo ou enfrentar na fé, ver o que vai acontecer, porque não sabíamos o que ia acontecer. Ele pega e fala assim, não, vai para frente. Eu não te mandei ir para frente? Não é para esse lugar que você tem que ir? Vai para frente. Quer dizer, se joga no mar, né? Mas não se entrega ao inimigo. Quantas vezes nós somos tentados a entrega para o inimigo, volta atrás, entrega para o inimigo as tuas coisas. Quantas vezes isso aparece para nós? O tempo inteiro. Quantas vezes nós temos que enfrentar o mar para não voltar para o inimigo? Foi essa prova, primeira prova deles, porque depois teve várias. Primeira prova foi essa, grandíssima, né? Considera? Eu considero ela uma prova gigante, né? E a gente tem que entender, porque a gente quer o caminho fácil. Eu quero também, você também quer, a gente quer o caminho fácil. Mas, para forjar o caráter, nem sempre Deus vai dar o caminho fácil. Ele vai dar o caminho difícil para te pôr à prova. Isso significa te pôr à prova. Tem lá um dos ensinamentos da Cirlei, do Pai Nosso, que vocês não assistiram, vocês assistam lá os vídeos dela. E ela fala assim, a tentação é fundamental. Todos precisamos ser tentados. Faz parte do que Deus faz para todas as pessoas. Você vai ter a tentação de escolher o caminho mais fácil. E de voltar para o inimigo, de voltar atrás. E aí é a hora que você vai decidir, isso forja o caráter. Isso forja o caráter decidido por Deus, o caráter que Deus espera que a gente tenha. Todo o tempo, gente, não é só nas grandes coisas que nem o mar, mas também nas pequenas coisas. Desde a pequena coisa que é assim, hoje não vou no grupo de oração. Não vou, por qualquer motivo lá. Não, eu não vou no grupo de oração porque meu filho está doente. Isso é um motivo sério, né? Motivo forte. Eu não vou porque o meu filho está doente. Então, é das pequenas coisas e depois grandes coisas que nós vamos sendo forjados. No caráter, na decisão por Deus. Na decisão que nós temos por Jesus. Começa assim. Essa é a primeira coisa que nós somos provados.
Você está decidindo, é fácil, gente, é a coisa mais fácil. Eu sempre falo, e às vezes até as pessoas não gostam muito que eu falo isso. Falo assim, mas é fácil você decidir por Jesus no começo. Depois de 30 anos, muda, né? Por isso tem um monte de gente que não continua. Porque você passa muitas coisas. Porque o Senhor vai forjando, você vai tendo provas difíceis de passar. Só que quando você passa, você é outra pessoa. Agora, quando você não passa, você parou ali. Não vai passar. Já parou ali naquela prova. Então, desde as pequenas provas, que eu estou dando um exemplo, por exemplo, não vou no grupo de oração hoje, porque eu estou cansado, ou porque eu estou com meu filho doente, ou qualquer coisa lá. Começa pequena prova, até as grandes provas que a gente passa na vida. Você vai mesmo continuar depois de tudo que aconteceu com você? Né? Eu me lembro muito bem quando morreu a Cirlei, o Raul e a Rosana lá com os 3 caixões na minha frente, e as pessoas falavam assim, e agora? As pessoas falavam comigo isso. E agora? O que você vai fazer? Falavam para mim. Eu escutei isso de pessoas. E agora? O que você vai fazer? Olha que prova, olha que prova. A grande prova que você tem que falar, não, eu continuo com Jesus. Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou continuar com Jesus. Porque eu escutei isso de um monte de gente da igreja. Não foi gente fora não, gente da igreja. E agora, o que você vai fazer? Para mim. É a prova. Então a gente tem grandes provas e pequenas provas. Em 30 anos você tem vários tipos de prova. E eu aprendi, que nem esse povo aqui, ó. Não, vamos jogar no mar. E ver se a gente vai sobreviver dentro do mar. Né? E aí o Senhor abriu o mar para eles passarem. Começou assim, com uma grande prova. Todos nós vamos sofrer provas. Cada um a que Deus der para nós, porque não é a gente que escolhe, né? O Senhor dá aquilo que Ele fala, não, você vai conseguir. Isso é certeza. Ele não dá o que você não vai conseguir, tá? Ele vai dar a prova que você vai conseguir passar. Se Ele deu aquele mar na frente do povo, era assim, não, você vai conseguir passar. Não sei como, né? Porque vai conseguir passar no mar, não sei como. Por exemplo, nesse meu caso aí, as pessoas falavam assim, como que você vai conseguir? Você não vai conseguir. Eu falava assim, não sei como eu vou conseguir, mas eu vou. Vou conseguir. Como é que você vai conseguir criar essas crianças? Eu vou conseguir, não sei como, mas eu vou. Então é a prova, e a prova é antes do acontecimento. É antes de ver a libertação. Porque se você já sabe a libertação, aí é fácil, gente. Não precisa de prova. Você já sabe que vai dar tudo certo. Agora você não sabe que vai dar tudo certo, mas você decide. Então esta é a primeira prova que nós passamos na nossa vida. Cada um com aquilo que você vai conseguir passar. O Senhor vai deixar a prova na tua frente. E aí você vai para frente ou vai voltar para o inimigo e vai falar, desisto, vou voltar a ser escravo do inimigo. Eu acho que essa prova já demonstra, assim, o quanto Deus quer forjar o nosso caráter, o quanto Ele quer fazer a gente ficar uma pessoa diferente.